também ler o capítulo 23, versículo 1 e 2. Enquanto os irmãos acham aí dentro da sua casa, no seu lar, este texto, gostaria de dizer que eu estou com saudade de todos os jovens, todos os irmãos e irmãs que estão conosco sempre na Vigília Mupadesb, sempre participando conosco nas vigílias presenciais. Estamos com saudade de todos os irmãos, com vontade de voltar àquela comunhão, àquela presença de Deus que sempre esteve no nosso meio, as palavras. Estamos com saudade de todos os irmãos. Amém? Você que está aí acompanhando a live, você jovem que faz parte da família Mupadesb, da Vigília Mupadesb, compartilha, envia essa live para todos os seus contatos, para estar presente aqui, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo os louvores, sendo renovado. Já já o pastor Everton vai estar ministrando uma palavra do céu. Amém? Estamos com saudade. Coloca aí seu pedido de oração, nós vamos estar orando e clamando a Deus. Amém? Olha aqui, 2 Reis, capítulo de número 22, versículo de número 2 diz assim: E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todos os caminhos do seu pai Davi, e não se apartou deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele leu. Agora capítulo 23, versículos 1 e 2 diz assim: Então o rei ordenou a todo ancião de Judá e de Jerusalém se reunirem a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, também todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor ao maior. Então leu todas essas palavras do livro da aliança que se achou na casa do Senhor. Amados irmãos, Israel estava passando por uma crise. Além de uma crise econômica, uma crise social e ainda, a pior de todas, uma crise espiritual. A crise espiritual se achava pelo motivo que o povo tinha abandonado ao Senhor, tinha se afastado do Senhor, tinha ido pelo caminho da idolatria, pelo caminho das imundícias, de tudo que os pagãos daquele tempo praticavam. E a crise espiritual estava instaurada no meio do povo de Deus. O povo de Deus estava passando por uma crise espiritual. Amados irmãos, a crise financeira é fácil de detectar, porque a crise financeira é quando se olha no banco, se olha na carteira, se olha na bolsa e não se encontra ali o dinheiro para o seu sustento. A crise social se dá quando vemos o índice de violência aumentando, divórcios, brigas, contendas e todos os males. Ali se identifica a crise social. Mas a crise espiritual, ela é silenciosa, não dá para se ver, não é palpável. A crise espiritual é um afastamento de Deus, é um afastamento da presença do Senhor. Como se afasta da presença do Senhor? Se afasta da presença do Senhor com pecado sem arrependimento, com pecado sem redenção, se afastando de coração duro e incrédulo. O povo de Israel estava passando por uma crise espiritual, estavam afastados de Deus, não sentiam a presença de Deus, a glória de Deus não era manifestada. O povo de Israel estava passando por uma crise espiritual. Eu gostaria de ter ousadia para dizer para os meus irmãos que nos dias atuais estamos passando uma crise na saúde, estamos passando uma crise social, estamos passando uma crise financeira. A crise financeira, você chega no mercado e vê o preço do arroz, do feijão ou do que for, da mistura, e vê ali a crise financeira.
financeira, mas a crise espiritual não se vemos no mercado, não se vemos no banco. A crise espiritual vemos dentro do interior do nosso ser, dentro da nossa alma. Hoje olha para você, olha para sua casa, olha para o seu bairro, olha para a sua sociedade, olha para a sua igreja. Será que será que o seu arredor, será que não estamos passando uma crise silenciosa, que é uma crise espiritual, uma crise de afastamento da presença de Deus? Porque quando se peca, Cleito, só tem duas características: quando se peca, quando se vive uma prática errada, ou nós se entristecemos e somos afligidos pela nossa consciência e falar do Espírito e buscamos deixar aquela prática, ou nós se afastamos de Deus, criamos comichões no ouvido, não queremos ouvir a palavra de confronto do Senhor e vamos viver dissolutamente. Meus amados irmãos, Israel estava vivendo isso, mas aqui no capítulo 22 diz que um rei é levantado em Israel por nome Josias. Josias, ele tinha no coração de mudar aquela crise, aquela situação. Ele mandou fazer uma reforma no templo, e quando vai se reformar o templo, ali é achado o livro da lei, e ali quando o livro da lei chega na mão de Safão, o escrivão, e ele lê para Josias, ele encontra, ele identifica, ele consegue enxergar a crise que ele não enxergava, ele conseguiu ver o que ele não estava vendo. Meus amados irmãos, meus queridos irmãos, a crise espiritual só se identifica quando esta palavra está dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, pregada, ensinada. Quando ouvimos essa palavra, identificamos a crise que há em nós, é o diagnóstico que está acontecendo conosco. Quando esta palavra ela é lida perante Josias, ele entra em temor. Ei, meus amados, essa palavra, ela nos causa temor, porque ela mostra nossa condição espiritual e mostra que a mão do Senhor viria contra nós. Ele viu a mão do Senhor virá contra nós, a mão do Senhor pesará sobre nós, porque há uma crise espiritual no nosso meio. Ele temeu, ele tremeu. Meus amados irmãos, se cada um de nós enxergasse a nossa crise espiritual, começaríamos a nos preocupar e dizer: Deus, olha a minha condição, eu preciso mudar, eu preciso de uma transformação, eu preciso de uma mudança. Ele reuniu o povo e disse assim: olha, é o seguinte, nós estamos mal. Safã vai ler a lei para o povo. Eu entendi que eu tenho uma crise espiritual, agora o povo tem que saber também. O povo ouve a palavra, se quebranta. Ele diz: agora que nós sabemos da crise, vamos resolver ela. Agora que eu sei que tem uma crise espiritual na minha vida, meus amados irmãos, você que tem uma chamada de Deus, você que tem algo de Deus na sua vida, você tem tido dificuldade com as suas crises espirituais, seu ministério não anda, as coisas não desenvolvem, parece que tem uma barreira. Você tem que tomar uma atitude, resolver as suas crises espirituais com renúncia, com busca, com oração, com palavra, com jejum, e Deus vai te exaltar e vai cumprir tudo que Ele tem te prometido. Josias tomou a posição de resolver a situação. Tira os postes ídolos, tira todo altar de idolatria, para resolver a crise espiritual. Tira tudo que está errado, o que está errado na minha vida, deixa eu tirar tudo. Agora vamos celebrar a Páscoa, vamos buscar o Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que aquela crise é resolvida, e a mão de Deus é sobre Josias, a mão de Deus é sobre Israel, e Deus exalta aquele reino. Para Deus cumprir o que tem te prometido, essa crise tem que ser resolvida. Silenciosa, não faz barulho, não passa na Globo, não, seus amigos não sabem, sua família não sabe, mas você sabe que tem uma crise dentro de você espiritual para ser resolvida.
E assim que ser resolvida, a mão do Senhor estará sobre você. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Nós estamos na vigília, e na vigília nós sempre buscamos ao Senhor. Você que está na sua casa, você que está aqui presente, todo o coral, todos os irmãos que estão aqui, coloque as mãos no seu coração. Eu vou fazer uma oração. Você sabe, eu sei da minha situação, eu sei da minha situação espiritual, eu sei como eu estou com Cristo, eu sei do que eu preciso, e você sabe. Ninguém pode te apontar, só você e Deus que sabe. E eu vou pedir para que Deus visite ao nosso coração e nos dê graça para cumprir a sua palavra, para buscar a sua presença. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos nessa live, nessa vigília,